Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 39 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar, fundamental, a pedra angular para a compreensão desse edifício que é a área mediúnica, os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espirituais propriamente dito, de toda a natureza. Eis aqui o manual de estudos dessa área maravilhosa, né, para quem se dedica a ela, quer seja de maneira prática, quer seja de maneira puramente por querer conhecer, enfim. Sejam todas bem-vindos e todos bem-vindos. Bom, dando continuidade aqui aos nossos estudos, né? Estamos aqui no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4, que é abordando o item 74, que tem diversos subitens. E hoje, dando continuidade, vamos ao subitem de número 16, né? Lembrando que nós estamos estudando a teoria das manifestações físicas. A interação dos espíritos com a matéria, não é propriamente dita, levitação de mesas, escritas, comunicação e por aí vai. Bom, no subitem 16. A mesa animada age com inteligência? Ela pensa? Claro que não, né, gente? Mesa não tem cérebro para pensar, mesa não tem espírito, então vejamos a resposta a resposta dos espíritos, né? Ela não pensa mais do que um bastão com a qual fazeis um sinal inteligente, mas a vitalidade de que está animada lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. Sabei, pois bem, que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem por si mesma nem pensamento e nem vontade. Óbvio, né? Muito óbvio, eu acho que não tem mais nem o que explicar. A mesa é apenas o instrumento, assim como nos dias de hoje, né? Kardec não chegou a essa época, mas é querer achar que o rádio, o telefone é inteligente. Não, a inteligência é o que subjaz ao rádio, né? Ao telefone. Tem uma nota do Kardec aqui, olha, no subitem 16. Muitas vezes serve-se de uma expressão análoga na linguagem usual, dizendo-se de uma roda que gira com velocidade, que está animada de um movimento rápido. É a reflexão de uma propriedade qualquer. Kardec foi perfeito aqui nessa comparação. Bom, subitem 17. Qual é a causa preponderante na produção deste fenômeno, o espírito ou o fluido? Aqui interessante, né? Qual a causa preponderante? O que causa esse fenômeno? Os tais fenômenos dos movimentos, por exemplo. E a resposta, o espírito é a causa. O fluido ou a energia, né, é o instrumento. As duas coisas são necessárias, claro. Da mesma forma, se nós quisermos levantar, soerguer uma caixa, nós vamos precisar de energia, né? Energia, no caso mecânica, energia através dos músculos, né? As moléculas actina e miosina terão que ter energia suficiente para mover os nossos músculos dos braços e pernas, né, para erguer o objeto, né, a caixa que nós queremos levantar. Muito semelhantemente, os espíritos fazem a mesma coisa, a menos da questão do corpo, né? Haja vista que os espíritos não possuem um corpo, portanto, eles usam o Kardec chama de fluido, né? Claro, na época, nós chamamos de energia que será usada para esses movimentos. Bom, subitem 18. Que papel desempenha a vontade do médium nesse caso? Olha só, que aqui é um fenômeno mediúnico, né? Tem que haver o concurso do médium também. Chamar os espíritos e secundá-los no impulso dado ao fluido. Fluido aqui, lembrando, energia. Ou seja, isso já foi inclusive debatido anteriormente, o médium contribui com a sua própria energia, ou fluido na linguagem clássica, se você quiser utilizar, né?
Bom, tem uma subpergunta dentro do subitem 18. A ação da vontade é sempre indispensável? Interessante. A ação da vontade é sempre indispensável? Ela ajuda a força, mas não é sempre necessária, uma vez que o movimento pode ocorrer contra e apesar dessa vontade. E isso é uma prova de que há uma causa independente do médium. Olha só. Não vamos esquecer que os espíritos, eles podem sim manifestar-se e interagir com a matéria sem o concurso do médium. Isso já foi explorado anteriormente e ainda vamos explorar mais ainda. Bem, acho que bem pragmático dessa realidade é a escrita direta, né? Enfim. Bom, que nós vamos estudar mais para frente. Há uma nota aqui do Kardec nesse subitem. O contato das mãos não é sempre necessário para fazer mover um objeto. O mais frequentemente o é para dar o primeiro impulso, mas uma vez que o objeto está animado, pode obedecer à vontade sem contato material. Isto depende, seja da força do médium, seja da natureza dos espíritos. Um primeiro contato não é mesmo sempre indispensável. Disso temos a prova nos movimentos e deslocamentos espontâneos que não se sonha provocar. Eis aqui então mais um adendo, né, mais um comentário acerca da interação direta que os espíritos podem ter na matéria ou com a matéria sem o concurso dos espíritos. Bom, subitem 19. Por que todo o mundo não pode produzir o mesmo efeito e por que os médiums não têm a mesma força? Bom, acho que essa questão a essa altura tem uma explicação muito lógica, né? É porque somos diferentes, cada pessoa, portanto, cada médium é diferente, tem potência diferente, ou seja, energia diferente, tem constituição diferente, portanto, os efeitos são diferentes. Se não, vejamos a resposta que os espíritos dão. Isso depende do organismo, olha só, e da maior ou menor facilidade com a qual a combinação dos fluidos ou energias pode se operar. Depois, o espírito do médium simpatiza mais ou menos com os espíritos estranhos que nele encontram a força fluídica necessária ou força energética necessária. Ocorre com esta força, como com a dos magnetizadores, ser maior ou menor. Ou seja, porque vai depender do magnetizador, né? Aí já estamos envolvendo a área do magnetismo, que é um fenômeno também anímico e espiritual também, né? O magnetizador, ele pode ser muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, ele é um médium também, que usa muitas vezes da energia espiritual dele próprio e do espírito que o está coadjuvando, né? Que o está ajudando, né? Ou fluido, se você preferir. E Kardec continua. Sob esse aspecto, há pessoas que são inteiramente refratárias, outras nas quais a combinação não se opera senão por um esforço de sua vontade, outras, enfim, nas quais ocorre tão naturalmente e tão facilmente que nem desconfiam disso e servem de instrumento sem o saberem, como já dissemos. Veja-se adiante o capítulo das manifestações espontâneas, né, como já falamos. Então está bem clara aqui a propriedade única que cada espírito tem, né, a propriedade única que cada espírito tem. Que propriedade é essa, mais especificamente? É o potencial energético, ou você pode chamar classicamente potencial fluídico, ou seja, a quantidade de energia que varia de indivíduo para indivíduo, de espírito para espírito. Isso é muito lógico. Tem uma nota aqui do Kardec concernente ao magnetismo. O magnetismo, sem nenhuma dúvida, é o princípio desses fenômenos,
mas não como se entende geralmente. A prova é que há magnetizadores muito poderosos que não fariam mover uma mesinha, e pessoas que não podem magnetizar, mesmo crianças, a quem basta pousarem os dedos sobre uma mesa pesada para fazê-la agitar-se. Logo, se a força medianímica não está em razão da força magnética, é que há uma outra causa. E claro, essa premissa é muito interessante, porque Kardec está nos lembrando que a outra causa, a outra possível causa é o próprio magnetismo, ou a própria energia que gera a força espiritual do espírito desencarnado. Isso é muito natural, é muito interessante. A propósito, olha, deixa eu lembrá-la e lembrá-lo de uma coisa. Olha, esses vídeos, nessas aulas, elas não prescindem, ou seja, elas não anulam a necessidade da leitura do livro. Leiam o livro dos médiuns. Seria muito interessante acompanhar essas aulas de posse do livro, lendo o livro. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Não esqueçam disso. Segue a nota. Bom, magnetismo, aliás, é um fenômeno, aqui lembrando que Kardec fala do medianismo, né? Tá aqui, ó, magnetizadores, ele fala que logo se a força medianímica, né? O que é a força medianímica? É o magnetismo vindo do próprio espírito do médium, tá? Que fique bem claro isso. Bom, subitem 20. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas como médium. Pessoas elétricas são aquelas pessoas que têm assim uma energia extra, uma energia que aí envolve muita coisa, né? Efeito pelicular, o efeito skin, que é uma eletricidade residual que pode se acumular na pele das pessoas, só para ter uma ideia, né? Olha a resposta dos espíritos. Essas pessoas tomam em si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno, fluido energia, né? E podem agir sem o concurso de espíritos estranhos. Não são médiuns no sentido dado a essa palavra, mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Aqui é um medianismo puro, né? Ou seja, é uma interação anímica, ou seja, é a energia da própria pessoa que está movendo uma mesa, uma cadeira, ou provocando algum efeito físico. Os espíritos estão lembrando aqui, né, os espíritos que dão essa resposta, que não necessariamente há o concurso de um médium, de um espírito outro, né, que estaria secundando esse fenômeno. No entanto, um espírito pode sim vir a colaborar. Essa pessoa elétrica seria essa pessoa com esse potencial energético maior, que ela mesma pode fazer mover objetos, pode fazer outros fenômenos assim mais peculiares. Há uma nota de Kardec nessa questão. Essas pessoas seriam como os sonâmbulos que podem agir com ou sem o concurso de um espírito estranho. E aí está uma recomendação, né? Veja no capítulo dos médiuns a parte relativa aos médiuns sonâmbulos ou sonambúlicos. Aqui eu não vou comentar não, porque nós iremos tratar desse assunto, né, de mediunidade sonambúlica lá para frente, que é muito interessante. Aliás, é um dos fenômenos mediúnicos mais interessantes, mais fascinantes e de resultados e propriedades mais magníficas que já tem visto, que é a mediunidade sonambúlica. Eu não vou me deter aqui agora, porque nós vamos estudar a fundo, pormenorizadamente, esse assunto, tá bom? E vamos ao item 21, subitem 21 agora, né? O espírito que age sobre os corpos sólidos para movê-los está na substância mesma dos corpos ou fora dessas substâncias? Aqui é interessante, né? O que Kardec quis dizer com substância dos corpos, né? Lembrando que na época, né, nós estamos aqui em meados do século XIX, a estrutura atômica não era muito bem conhecida, os elementos químicos não eram muito conhecidos. Aqui é preciso entender
nos dias de hoje que Kardec estaria se referindo à estrutura íntima da matéria, que não era de conhecimento nem dele, nem de cientistas da época, tá? Então ele pergunta, né? O espírito age nesses corpos para movê-los, ele age envolvendo na estrutura da matéria? Vamos lá. A resposta que os espíritos dão. Na substância e fora dela, dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, que penetram tudo. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto que ele penetra. Vamos tentar entender isso. Para você mover um objeto, quando você move um objeto, você não precisa saber da estrutura eletrônica nem da estrutura atômica. Você tem uma massa lá, vamos supor, uma massa de 3 quilogramas, e você quer movê-la. Então você só precisa ter acesso à rigidez do corpo e mover. E os espíritos fazem isso com energia, assim como você, como eu, faz também. Só que a energia que nós usamos, como eu já falei, é a energia muscular. Os espíritos não têm músculo, então eles agem com a energia vinda do perispírito. Lembrando que o perispírito que eu estou falando difere um pouco do conceito de perispírito que Kardec entendia. Kardec entendia perispírito, já falamos isso 1000 vezes, vamos falar 1 bilhão de vezes. Kardec via o perispírito como um corpo semimaterial. Na neo-escola ou escola moderna, nós vemos o perispírito como um campo de energia morfogênica ou com propriedades morfogênicas que interage sim com a matéria. É por isso que eu digo, para todos os efeitos, não precisamos brigar por isso. Se você prefere ficar com a escola clássica, os efeitos vão ser o mesmo, isso não vai trazer diferença nenhuma, tá? Bom, vamos ficar por aqui, né? Já estamos em 17 minutos de aula, né? Eu acho que esses 15 minutinhos já tá bom, já tem muitas reflexões aí para você estudar. E hoje é um dia especial, né? Você está recebendo esse vídeo hoje, é um dia especial. Hoje, no dia que você está recebendo esse vídeo, né? Se tudo der certo, né? Porque eu gravo o vídeo sempre uma semana antes. Então eu estou gravando esse vídeo, na verdade, na quarta-feira de véspera de Natal. Eu estou gravando esse vídeo numa manhã de quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Se tudo der certo, você vai estar recebendo esse vídeo no dia 31 de dezembro, último dia do ano. Então me resta desejar a todos e todas um bom ano novo. Que ano magnífico foi esse, né, de 2025. Que 2026 venha com tudo aquilo que ele tem de potencial e que nós possamos fazer a diferença, eu, você, todos nós, que possamos acertar. Vamos errar sim muitas vezes, pois o erro faz parte do aprendizado, mas que cada erro nos sirva de impulso, nos sirva de desejo inquebrantável e sincero de acertar, e acertar quer dizer fazer o bem, sermos melhores para os outros. Que em 2026 nós possamos aproveitar bem tudo, aproveitar o tempo, aproveitar o espaço, aproveitar a matéria e nos desenvolvermos, estudarmos bastante, evoluirmos, sermos pessoas melhores, mais tolerantes, pessoas que saibam perdoar naturalmente, pessoas que não se melindrem por qualquer coisa, que nós possamos nos livrar dos vícios, que nós possamos nos livrar da influência do materialismo, do apego à matéria, do apego a coisas e posses, e que possamos, nesse ano vindouro de 2026, fazer o que o Divino Mestre nos aconselhou, né? Buscar as coisas do reino primeiro, buscar as coisas espirituais em primeiro lugar. Não é para abandonar as coisas da matéria, não, porque nós usamos a matéria para muitas coisas e a matéria, é importantíssima. Caso contrário, Deus não teria criado. Mas que nós não sejamos escravos da matéria, de posses, de coisas, que nós saibamos entender que a matéria é tão somente um instrumento, que o principal é o espírito, que o principal é o amor, é a paz, a união entre nós. E eu termino esse ano
citando São Lucas, capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens, mulheres, entre todas as criaturas humanas. Beijo no coração de todas e todas. Amemo-nos como Jesus nos amou. Cuidem uns dos outros. Tchau.